Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mais um culto começando essa manhã. Nós queremos agradecer a Deus em oração nesse momento por isso, porque Deus tem abençoado. A gente está aqui mais uma vez reunido, tanto presencialmente quanto online também para quem está assistindo de casa. Então eu queria que nesse momento você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, para que a gente ore e agradeça a Deus por esse momento aqui, essa manhã. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui, Pai, como irmãos, como igreja, adorando, louvando e te conhecendo mais. Abençoe cada um aqui presente, Deus, e também aqueles que por algum motivo não podem estar aqui nesse momento tão difícil de pandemia. Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem falado aos corações também nas suas casas. Ó Deus, que a gente usufrua o máximo desse momento aqui, Pai, que é um momento hoje tão precioso de estar reunido presencialmente para te louvar, para te adorar, Pai, para engrandecer o teu nome. Muito, muito obrigado, Pai, pela tua fidelidade, pelas tuas promessas que não falham. Nós te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé então para a gente começar nosso culto com louvor e adoração. Viestes à terra pra
Amém? Nosso próximo louvor, eu também queria aproveitar o momento para que a gente esteja aqui essa manhã louvando e trazendo os nossos dízimos e ofertas também. Então eu queria convidar você, a gente vai estar passando com o nosso coletor de oferta, e você que está em casa também, a gente sempre agradece, lembra da fidelidade, do dia a dia, do que tem sustentado essa igreja com o nosso sustento, e a gente consegue também ajudar outras vidas a partir disso também. Então, muito obrigado, que a gente continue com essa fidelidade, pensando não só em nós, mas também na vida dos nossos irmãos. E eu queria compartilhar um versículo que fica em 2 Coríntios 9:7, diz: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar, por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Então não enxergue esse momento como uma obrigação, como algo, eu tenho que fazer, mas não. Sempre que Deus coloca no teu coração, neste momento. Enquanto a gente louva, a gente passa o coletor também de oferta. Vamos lá? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 O Senhor ama quem dá
nesta manhã. Abençoe cada um, Pai, que pode contribuir, Pai, também aqueles que não podem. Vá de encontro a cada necessidade, Pai, dos seus filhos. Nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais um louvor antes dos recados.
coração, não dos nossos lábios. E eu queria agora compartilhar com vocês um momento dos recados, né? Então você que está em casa, você que está aqui, temos alguns recados muito importantes para te dar essa manhã. E o primeiro deles, e o único na verdade, é que nós temos um aniversariante. E esse aniversariante, mesmo que não tivesse essa pandemia, não estaria aqui presente, porque é direto do Canadá. É a Luísa. Luísa, você está assistindo a gente em casa aí, que eu sei que a família assiste todo domingo. Meus parabéns, Deus te abençoe. Irmãos, orem pela Luísa, que está completando mais um ano de vida. Se eu não me engano, são 13 anos. 12? Olha aí, acho que é 13, hein? Está completando entre 12 e 13 anos, algo assim. Luísa, Deus te abençoe mais uma vez. E agora, um momento que vocês gostam bastante. Todos ficam ansiosos esperando. Todos se preparam durante a semana inteira para se ver na telinha e falar: mãe, eu vou aparecer lá, pode ver. E é o momento dos versículos. Então, confira agora comigo aí os versículos de quem decorou durante a semana. Bom dia, igreja! Hoje eu vou falar um versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tchau, igreja! Oi, igreja! Hoje eu vim aqui falar mais um versículo para vocês, que está em Gálatas 6:10a. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. Tchau, igreja! Tenha um bom final de semana e um bom dia aí na sua casa. Igreja, hoje eu vim aqui falar o meu versículo. Ele está em João 8:32. Ele diz assim: Eu conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Beijo! É a confiança que nós temos nele, que se pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5:14. Oi, galerinha da BCA, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar mais um versículo para vocês. Ele é assim, ó. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 3:11. Tchau, até a próxima! Bom dia, igreja. Eu vou falar João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tchau. Boa noite, igreja. Tudo bem? Esse é o meu versículo. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:8. Tchau. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Eu vou deixar um versículo aqui para vocês. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Tchau, igreja. Uma boa tarde para vocês. Bom dia, igreja. Tudo bem? Meu versículo está em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Beijo, tchau. 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Boa noite, igreja. O meu versículo tá
em Jó 5:8. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Boa noite, igreja. Meu versículo está em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Tchau, tchau. Boa noite. Olá, o meu versículo desta semana diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Coríntios 1:15. Então, depois dos versículos, e eu queria convidar agora o nosso presbítero Daniel, que trará a mensagem aqui essa manhã para nós. Então, a igreja pode sentar. Daniel, por favor, vem aqui na frente para a gente orar pela sua vida e também para que você possa trazer a mensagem para nós. Uma distância aqui considerável. Deus, nós oramos e agradecemos, Pai, por mais um culto, mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra. Deus, pedimos que o Senhor use agora o Daniel como instrumento nas Tuas mãos, Pai, que o Senhor fale conosco através da vida dele, que se preparou, se dedicou, com o coração disposto, Pai. Muito obrigado, que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão presentes, bom dia a vocês que estão assistindo, né? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Quem tiver a sua Bíblia, abra ela no livro de Apocalipse. Se você não tiver a sua Bíblia, vai ter na tela aqui também. Durante a quarentena eu tive a oportunidade de estar estudando todo o livro de Apocalipse. Fui tocado para estar estudando esse livro e, com a ajuda de todos os estudos do seu Alexander, passei a quarentena ali estudando muitos contextos. Fui tocado a pregar essa passagem aqui que está em Apocalipse, uma parte do contexto do capítulo 7. Vocês abram em Apocalipse, capítulo 7. O seu Alexander era o fundador da Ação Bíblica, para quem não conhece, né? E existem muitos estudos, e eu, focando no estudo do seu Alexander, eu tirei aqui uma mensagem com a ajuda de todo esse contexto para apresentar aqui para nós. Antes eu queria orar mais uma vez, tá? Fazer mais uma oração, para que Deus nos abençoe, para que o Espírito Santo fale no nosso coração. Nós saímos daqui com entendimento, com clareza de tudo aquilo que é falado por meio desse livro. Querido Deus, nós venhamos agradecer, Deus, mais um dia, mais essa manhã, Senhor. Te damos graças, ó Pai. Te damos graças porque estamos aqui sedentos, Pai, do Teu amor, sedentos, Senhor Deus, da Tua presença, Pai, para ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai, por meio da Tua palavra. A Tua palavra, Pai, ela nos traz encorajamento, Deus, ela nos traz conforto, Pai, para nos dias de tribulação, no dia que a terra se transtorna, o Senhor, Pai, por meio dela, o Senhor mostra, Pai, que todas as coisas estão patentes aos Seus olhos, o Senhor está no trono. O Senhor, Pai, tem a soberania de todos os acontecimentos da história, desde o início, o meio ao fim, Pai, e nós Te damos graças, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Bom, Apocalipse capítulo 7, para dar início, começar a leitura, diz assim, 7 versículo 1, depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma
vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Coisa linda. Eu estava lendo esse contexto e, se você analisar, você percebe que diante do trono ali existem 4 anjos guardando ali as quatro partes da terra, ou seja, guardando do lado leste, lado oeste, lado norte, lado sul. E esses anjos, eles foram dados uma ordem, e a ordem dada a esses anjos está falando aqui no versículo 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, e nem ao mar, nem árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. E a ordem dada a esses anjos é para fazer dano à terra. Mas enquanto, perceba que enquanto não selar os servos do Deus vivo, desses danos, eles estão impedidos de mexer, eles estão impedidos de tocar nos ventos da terra, eles estão impedidos de fazer as catástrofes colocadas aqui no livro de Apocalipse, até selarmos na fronte. E este selo, ele tem um significado. O selo desse significado, a palavra de Deus em Efésios 1:13 diz que depois de teres ouvido o evangelho da verdade, a vossa salvação, tendo dele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então é necessário que esse Santo Espírito ele seja proclamado, ele seja anunciado entre meias nações. E esses anjos colocados ali diante dos 4 cantos da terra, eles não podem fazer dano, eles não podem começar a executar o seu trabalho enquanto não for selado na fronte os servos do Deus vivo. E se você analisar, você vai perceber que esses anjos em pé, nos 4 cantos da terra, eles conservam seguro os 4 ventos da terra. E agora uma participação, no mesmo contexto do capítulo 5, agora nós vamos ver o significado desses ventos, o significado desses anjos e quem é digno para fazer esses acontecimentos. No capítulo 5, vamos comigo aqui, está escrito o seguinte, capítulo 5, versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, aqui diz João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selados. Então você percebe aqui que a partir do momento existe um trono, e todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus, e debaixo da autoridade de Deus nada pode ser feito sem a autorização do Senhor. E se você analisar esses 4 anjos que estão aos 4 cantos aguardando, eles estão aguardando o decreto para ir e fazer mal aos 4 cantos da terra. E na mão direita desse trono, na mão direita daquele que estava sentado no trono, está um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. À luz do Evangelho, Jesus ele nos diz que todas as coisas elas estão sob o domínio de Deus, porque à luz de Mateus 24:36, passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E o Pai está sentado no trono, e sobre ele está o livro de todos os acontecimentos. E esse livro ele está escrito por dentro e por fora. E esse livro, ele é necessário que ele seja aberto, porque esse livro, ele sendo aberto, é a manifestação e é tudo aquilo que Deus colocou, é tudo aquilo que tem que ser, tudo que tem que acontecer. Para que esse livro sendo aberto, os acontecimentos da história e toda a profecia, elas vão ser abertas, elas vão ser derramadas. Tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que tem que ser desde o princípio, quando esse livro for aberto, assim vai acontecendo. E esse livro necessita ser aberto, ele precisa ser aberto. E se você analisar na mão do Senhor, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, mas ninguém podia abrir o livro. Então, diante de Deus, somente com a autorização de Deus, Deus é quem autoriza ao acontecimento de todas essas coisas, mas o único que é digno de desatar o selo, ele vai falar aqui que é o leão, é Jesus, o único que é digno de abrir o selo. E por que ele foi o único que é digno de abrir o selo? Porque só ele é digno de abrir o selo. No versículo 9 diz o seguinte, capítulo 5, versículo 9: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Por isso ele é o único de abrir, o único digno de abrir o livro é Cristo, porque foste morto e com teu sangue compraste de todos os povos, línguas, raças e nações. Ao ponto de Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz que, tendo se tornado tão superior aos anjos do céu, vão ter dado mais excelente nome do que eles, e ao som do nome de Jesus, ao som do nome de Jesus, dobres todo o joelho nos céus, nas terras e debaixo da terra. E esse é nosso Deus, e Ele é o único digno de abrir o livro. E você vai perceber que quando é necessário que esse livro seja aberto, para que a luz do Evangelho, quando Jesus fala, olha, o que acontecerá quando vides chegar perto a vinda do Filho do Homem? E seus discípulos perguntavam, quando será, Deus? Quando será, Senhor? E ele fala, vai acontecer estes sinais, e a estes sinais virá fome, virá guerra. Todos esses sinais vão acontecer para que venha o Filho do Homem. Haverá epidemias, haverá diversas mortandades. E vamos acompanhar a abertura do capítulo 6, a abertura desse primeiro selo. Diz o seguinte, capítulo 6, versículo 1: vi quando o Cordeiro abriu dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis com um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então o único que é digno de abrir os selos e de desatar é Cristo, e é Ele quem abre o primeiro selo, e esse selo é o primeiro acontecimento da história, aquilo que vem falar de Jesus, quando ele já no tempo, quando ele foi glorificado, subiu aos céus, os seus discípulos perguntavam, mestre, qual serão os sinais? E ele disse, virão falsos em meu nome, virão muitos em meu nome, e falarão que sou eu, mas tomai cuidado. Então você, à luz do texto aqui de esse cavaleiro com um arco, que foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer, apesar dele parecer o Cristo, apesar dele ter a fisionomia de ser o rei, mas não, ele vem como um falso mestre, ele vem como uma falsa doutrina, e ele veio com um arco. E à luz do texto, quando ao arco, em Efésios 6, trata-se que Satanás ele tem os seus dardos inflamados do maligno para enganar a todos. Ele tem muitos dardos, ele tem diversas maneiras de enganar,
E nós, como cristãos, nós temos que compreender, nós temos que ler a Bíblia, saber discernir aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Hoje nós muitas vezes ouvimos dois tipos de evangelho. Nós ouvimos um evangelho que é da obediência pela fé, santidade e a justiça, mas nós ouvimos também um outro evangelho, o evangelho que mostra um Deus de vanglória, onde você, como se Deus fosse seu mordomo, onde você pede aquilo que você precisa e Deus tem a obrigação de te dar. E não é isso. As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, a palavra de Deus nos diz. Então nós temos, já no tempo do apóstolo Paulo, já existiam falsos mestres e no meio deles surgiram falsos profetas. 2 Tessalonicenses. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, hoje você ouve duas mensagens do Evangelho. Você ouve um Evangelho da graça, você ouve um Evangelho da salvação, mas você também ouve um Evangelho de vanglória. Tudo eu posso naquele que fortalece, onde você pede, um Evangelho de luxúria. E aqui o próprio Jesus nos disse por meio dos seus ensinos, por meio dos evangelhos, que viriam falsos mestres e enganariam muitos seriam levados por ele, muitos seriam ao ponto de enganar com estratégias para enganar os homens, ao ponto do apóstolo Pedro escrever: movidos de avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Então, um comércio de vós com palavras fictícias. E vamos acompanhar a segunda abertura desse selo. O segundo selo, ele é aberto. E o significado desse segundo selo, ele vai falar sobre um cavalo vermelho. E diz o seguinte, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dado uma grande espada. E o significado desse segundo cavaleiro, ele vem aqui trazer a guerra. Ele traz a guerra, e sempre houve guerra diante de todo, desde que Caim matou Abel, sempre houve guerra. E à luz do texto, Jesus ele fala que cada vez mais, quando se aproximar a vinda do Senhor, cada vez haverá mais guerras e rumores de guerras. E esse foi-lhe dada a espada, e o significado dessa espada é tirar a paz de toda a terra. E o segundo selo ele é aberto também, e quem abre esse selo é o Cordeiro. E o terceiro selo foi aberto, e diz o seguinte: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como voz do meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e nem o vinho. Não danifiqueis o azeite nem o vinho, aqui é a misericórdia de Deus. Quando Deus derramar a ira dele, apesar de derramar a ira, a misericórdia de Deus é a causa para nós não sermos consumidos. Então ele derrama a balança aqui no tempo na luz do Velho Testamento, quando o povo de Israel ele se desviava de Deus, e aí Deus colocava ali como que os frutos da terra e todas as coisas da terra elas não prosperavam, e o povo de Israel ia mal, e a sua colheita ia mal. Então Deus ele coloca aqui como uma balança. Essa balança, o significado dessa balança é a fome.
é a escassez de alimento, é a falta do povo ter a dignidade de comprar o alimento, e essa balança ela é colocada, uma medida de trigo por um denário. E à luz do texto, cada selo que é aberto, cada selo que desse que é aberto, são a ira do Cordeiro derramando, para que o homem, da mesma forma com que o povo de Israel era derramada a ira de Deus, para que o povo voltasse o coração a Deus, a ira também do Cordeiro é derramada ao desatar de cada selo, para que o povo volte o coração ao Senhor. E nisso vai se manifestando cada selo aberto vai se manifestando a ira do Cordeiro. O primeiro selo é o selo do falso profeta, aquele que engana muito, aquele que vai falar sobre a falsa heresia e vai enganar. O segundo selo é a guerra. O terceiro selo, o cavalo preto, é a balança, uma medida de trigo por um denário. E não danifiqueis, ainda não acabeis com tudo. E vamos ao quarto selo. O quarto selo diz o seguinte, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade, e por meio das feras da terra. Esse quarto cavaleiro, o cavaleiro amarelo, segundo o contexto aqui, o cavalo amarelo, ele é o cavalo que vem e traz a morte, e foi-lhe dado uma autoridade, e a autoridade foi de matar a quarta parte da terra, pela fome, e também por mortandade. Ao Salmo 91 diz que a peste que assola ao meio-dia, a mortandade também, que se propaga nas trevas, e essa mortandade ela veio para levar a quarta parte da terra, e sobre este cavalo está também colocada a epidemia. Quando fala mortandade, vem a epidemia, por meio das feras, a mortandade, e junto com a guerra, junto com a fome, também vem a epidemia. E a epidemia aqui significa matar a quarta parte da terra, por meio dela, pensando no contexto de coronavírus, né? Já estamos aí, o pastor colocou uma mensagem no slide, quase chegando a 1 milhão de pessoas mortas, né? Infelizmente. E diante desse contexto, a morte aqui vem o Hades. A morte pede o corpo, e o Hades pede a alma. O significado aqui é isso. Então foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada com a mortandade por meio das feras do campo. Então, no meio daquelas pessoas, significados são aquelas pessoas que morreram sem Cristo, e elas não estão debaixo da graça, elas morreram sem a salvação, e é triste isso. E a gente tem que, hoje a gente estava pensando aqui, estou no segundo culto, né? E ainda estou vivo. Eu vim aqui no segundo culto presencial, eu estou vivo, né? O segundo, Ministério da Saúde, os idosos fiquem em casa, quem tem problema de saúde fica em casa, mas a palavra de Deus diz que não temeis a morte, mas sim aquele que é poderoso para matar e lançar no inferno a alma. Esse deveis temer, não dever a morte, porque para nós cristãos morrer é estar com Cristo, morrer aqui é estar na glória, e nós não devemos temer a morte. E aqui diz que esse cavalo amarelo, o seu cavaleiro, estando a morte e o inferno estava seguindo. A morte e segundo o inferno estava seguindo. E aqui vem o quinto selo. E o quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eles clamavam diante de Deus. Aqui sai de um cenário catastrófico do contexto terrestre, sai daqui de tudo que estava sendo aberto, de cada manifestação da ira do Cordeiro, e aqui ele sai do cenário terrestre e ele vai para um cenário celestial. E quando você olha esse cenário celestial ali, estão diante do trono. Diante do trono ali existem aqueles que foram mortos. E a palavra de Deus, eles foram mortos por quê? Eles foram mortos e eles estão ali por causa da palavra de Deus, porque foram fiéis, e eles estão pedindo um clamor, eles estão clamando a Deus.
E clamando a Deus, eles pedem o seguinte, eles falam: até quando? Versículo 10. Até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão diante de Deus, e diante de Deus eles fazem um clamor: até quando, Senhor? Até quando não julgas? Até quando não julgas esse povo? E a julgar aqui não é a justiça nossa, porque a nossa justiça ela é um trapo de imundícia, mas é a justiça soberana de Deus, e eles pedem para que Deus faça a justiça. Olha, Senhor, nós somos fiéis ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, morremos em nome de Cristo, e até quando o Senhor não manifesta a sua ira? E a palavra de Deus diz o seguinte, olha a resposta de Deus a esse povo. No versículo 11, capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, os que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então eles aguardam, mas a resposta de conforto de Deus ali é para que eles aguardassem para que os seus irmãos também fossem selados com o Santo Espírito da promessa. E aqui no contexto, o primeiro selo aberto pelo Cordeiro, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, aonde ele sai de um contexto terrestre de todos os acontecimentos históricos, à luz escatológica de Jesus, quando Jesus falou que iriam acontecer epidemias, fomes, viriam falsos mestres, e todas essas coisas iriam acontecer até a vinda do fim. Vocês serão perseguidos, serão odiados por causa do meu nome. E aqui do quarto selo ao quinto selo ele vai para uma situação celestial, ele sai de um contexto terrestre e ele vai para uma situação celestial, mas ao sexto selo, o significado do sexto selo é o juízo. E diz o seguinte no capítulo 6, versículo 12, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, e o sol se tornou negro, como um saco de crina, e a lua toda como um sangue. O sexto selo é o selo do juízo, é o selo onde que a graça ela se acaba, onde que tudo onde que é o findar de toda a graça, e aonde os homens, a impiedade dos homens, eles vão se esconder de Deus, a palavra diz aqui. E acompanha comigo aqui no versículo 16, que diz o seguinte, ó: disseram-se aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então aqui é o fim de toda essa humanidade, de tudo isso que vai acontecer, onde o sol, ao falar de Pedro, que ele é tardio e longânimo, misericordioso, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui se acaba o estado da graça, aqui é o fim de todas as coisas, aqui é onde, mas antes de tudo isso acontecer, onde o homem ímpio se esconde da ira de Deus, é onde que, da mesma forma que Adão se escondeu de Deus no jardim, porque o seu coração existia pecado, ele não tinha arrependimento, o homem ele vai se esconder nas cavernas, ele vai procurar esconderijo, ele vai procurar a morte, mas ele não vai encontrar a morte, porque ele vai preferir encontrar a morte do que encontrar a ira de Deus. Mas todas as coisas vão estar patentes aos olhos de Deus nesse momento. E aqui acontece o Salmo 46. O Salmo 46 diz: ainda que a terra se transtorne, os montes se abalam nos seios dos mares, há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus. Onde acontece tudo isso, para aqueles que não estão em Cristo, vai ser um lugar de dia de grande pavor, um dia de grande espanto. Mas para nós, um dia de alegria. Para aqueles que estão em Cristo, um dia de alegria. Mas a todo esse contexto, eu queria colocar aqui, ainda é dia de graça, é tempo de graça, ao capítulo, aqui falar sobre uma igreja glorificada, aqueles que estão na glória, antes de todas essas coisas, depois de todas essas coisas, ao acontecimento, a vida do Senhor, uma igreja vitoriosa, uma igreja diante de Deus,
clamando com alegria. E diz o seguinte, o capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte, ó: depois dessas coisas, vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, língua, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, depois desse acontecimento, de todos esses fatos, uma igreja vitoriosa diante de Deus, e eles clamando ali com palmas nas mãos. Lembra quando Jesus, ele entra em Jerusalém, todo mundo com palmas de rameira, e eles falavam: Hosana, Hosana nas alturas. Então aqui aparece uma igreja vitoriosa, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de todas as nações, com vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e eles clamavam com grande voz. E aqui é uma igreja vencedora, após todos esses acontecimentos, uma igreja que venceu, uma igreja que está ali, diante da glória de Deus, diante do Cordeiro. E eu queria que vocês, para finalizar essa mensagem, de tudo, que a gente lesse o versículo 16, que diz o seguinte, todo mundo junto, vamos? Bem forte, vai? Versículo 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Uma igreja vencedora, uma igreja glorificada. E aqui eu quero fazer um pedido. Aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda é dia de salvação, né? É tempo de graça, é tempo de arrependimento, é tempo de entregar a vida a Jesus, porque, olha, os acontecimentos cada vez mais mostram a glória e a sua vida. Então eu quero pedir a você nessa noite e orar, nesta manhã, vocês estão presentes, que entreguem aqueles que ainda não tiveram o coração voltado, não entregaram a vida a Jesus. O recado para a semana é esse: entregue o caminho, entregue a sua vida a Jesus, tá? Eu vou orar com vocês aqui. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está no trono, Deus, e todos os acontecimentos estão diante, Pai, sobre o seu domínio. O Senhor tem as rédeas da humanidade, Senhor Deus. O Senhor, Pai, sabe, Deus, de todas as coisas, os acontecimentos as quais virão de vir, as quais já estão acontecendo, e por meio da Tua palavra o Senhor nos traz luz. Eu oro ao Senhor que pessoas possam ser tocadas, Deus, através dessa palavra, Deus, que tem poder, porque a Sua palavra não volta vazia, ó Deus. E que ao ouvir de tudo isso, Deus, elas possam se arrepender, elas possam clamar ao Senhor, Deus, porque um dia chegará, Deus, ao grande dia, Deus, um dia onde a terra se transtornará, Deus, onde os montes se abalarão, Deus, e o Senhor, Deus, virá, Deus, em nuvens, Pai, com grande poder e grande glória, Deus, e o Senhor, Pai, o Senhor colherá, Deus, aquilo, Pai, o fruto da terra, Deus, o Senhor colocará as suas ovelhas, Deus, à sua direita, Pai, e o Senhor colocará os bodes à sua esquerda. O Senhor dirá, Deus, aos seus, Pai, benditos, vinde, Senhor, aos benditos, os filhos de meu Pai, Deus. E o Senhor, Deus, o Senhor possa ser, ó Pai, tocar o coração de cada um que ouviu essa mensagem, Deus. Que, ó Pai, a cada desatar desse selo, Deus, traga compreensão, Pai, de cada fato, de cada acontecimento, que eles também sejam, Pai, a igreja gloriosa do Senhor na eternidade, Deus, clamando, Pai, com palmas, com alegria, Deus, dizendo: bendito é o Senhor, Pai, que foste morto e com teu sangue compraste de todos os povos, cada tribo, de toda língua, povo e nação, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é uma palavra
palavra de muito início de tristeza, né? Parece ser algo muito triste, muita tragédia. Mas para nós que somos salvos, é palavra de esperança. Porque um dia haverá, onde não haverá mais guerra, fome, sede, morte, pranto. E a gente tem a certeza de que esse dia, de quando chegar esse dia, nós não passaremos por isso. Deus conserve a nossa fé e que também a gente possa pensar agora também aquelas pessoas que não têm essa salvação que nós temos hoje, para que esse amor seja expandido. Amém? Vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome
manhã aqui com as palavras do apóstolo Paulo em Coríntios, que diz que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e com todos vocês. Amém? Muito obrigado pelo seu tempo. Esperamos você aqui presente, se você estiver no próximo domingo. Se não